Deus quer que você cresça, amém? E crescimento, irmãos, crescimento não está, primeiro, para a gente já desenvolver aqui, espiritualmente falando, é como o crescimento físico. A gente nasce como um bebê, todos nós, totalmente dependente, filhinhos. A gente falou aqui do filhinho e do filho maduro, amém? Do no grego lá, Pokémon, né? Eu até estou com Pokémon aqui, mas é Pokémon, acho. E o Uios. O Pokémon é o filhinho imaturo, e o Uios é o filho maduro, amém? Aquele que se desenvolveu. E a característica não é o tempo, mas é o comportamento, é o caráter. Ou seja, qual é a característica de um filhinho? O filhinho, primeira diferença de um filhinho para um filho maduro é a alimentação. Eu não vos pude dar alimento sólido, mas eu tenho que dar leite. Paulo falando aos Coríntios, né? Quantos conhecem esse texto? Por quê? Porque o filho maduro, ele come um alimento sólido, e o filho imaturo, o filhinho, ele come o leite. E qual é a diferença? Eu muitas vezes achei que para mim ser um filho maduro, eu tinha que ter uma pregação ali profunda, uma pregação muito bem elaborada, e aí isso que fazia de um filho que está comendo um alimento sólido. É uma pregação bem elaborada, é uma pregação profunda, que ali com uma exegese bem desenvolvida ali no grego, no hebraico, com a hermenêutica bem profunda, o contexto histórico, a geopolítica daquele momento, e aquilo ali era comida sólida. Mas eu estava enganado. Eu acredito que muita gente imagina isso, né? Comida sólida é um sermão bem elaborado. Quantos pensaram já assim? Eu pensei assim, cara, comida sólida é um negócio, uma comida bem, é um mocotozão, é um feijãozão, né? Uma comida que o cara tem que ter um certo um certo intelecto espiritual, vamos dizer assim. Mas não tem nada a ver. O filhinho, ele já pega o alimento processado, sai do seio da mãe, o leitinho, que ele não tem que fazer nada. Você tem que botar no máximo ali, fazer aquela pressão na boca e... Ou seja, ele não tem trabalho nenhum. Já o alimento sólido que Paulo está falando nessa carta para a igreja de Corinto, uma igreja altamente espiritual, cheia da manifestação dos dons, mas imatura, ele diz: vocês estão com leite, eu queria dar para vocês. Vocês têm que, na verdade, ele diz: vocês têm que comer alimento sólido. Nesse contexto, que tipo de alimento? Era uma cultura orgânica. O alimento sólido é aquele que você planta, que você trabalha por ele, é aquele que você vai caçar. Quantos estão comigo aqui? Alimento sólido é aquele que você tem que ir lá caçar, cortar, processar aquele alimento. Amém? E muita gente está só no leitinho. Alguém vai lá e bota na boquinha, entendeu? Sem processar nada. E quando que você começa? Quando que eu começo a comer um alimento sólido? Quando eu vou caçar, quando eu vou lá na palavra. Está ali o estudo do GC. E aí, aquilo ali é um alimento que foi feito, processado por outro. Mas eu vou processar, eu vou lá ler os versículos. Eu vou lá fazer aquele processo, amém? Eu vou estudar. Eu vou pedir do Espírito Santo o que isso Deus quer personalizar na minha vida, amém? Eu vou caçar, eu vou cortar, eu vou assar, eu vou mastigar. Diga: comida sólida. Filho maduro é aquele que come comida sólida. E o que é comida sólida, pastor? É aquela comida que eu mesmo processo. Quando eu sou um filhinho imaturo, quando eu só quero leitinho, alguém processa e joga na minha boca, amém? E eu não estou falando aqui, mas tem muita gente vivendo de YouTube, é ou não é?
Pega o YouTube, anota e faz aquela palavra. Ah, é aquela palavra do YouTube, assiste. Mas customiza, faz a customização. Faz ela tua. Processa ela. Vai lá na Bíblia, lê ela. Pega aquele ponto que foi destacado lá, lê ele e faz aquele ponto. Ensopar o teu espírito, alimentar você. Diga assim: a palavra sólida é aquela que eu rasgo, que eu asso, que eu processo ela. Amém? Diga para o seu irmão: você vai amadurecer. Você não vai viver de leitinho não, gente botando leitinho na tua boca não. Você vai ser agora uma pessoa de comida sólida. Amém? Você vai processar o teu alimento bíblico. Você vai pegar a tua Bíblia e vai rasgar ela. Eu quero caçar agora, Senhor. Agora hoje eu quero comer bem. Amém? Eu quero comer o meu maná aqui específico. Amém? E aí, queridos, isso vai demandar. Agora eu vou começar a pontuar. Diga: Deus quer que eu cresça. Nenhum pai vai querer ficar, poxa, legal, bonitinho. Eu tenho saudade de beber. Da agora eu peguei ali o Lucas, né? Dá vontade, né? Coisa gostosa beber. É ou não é, queridos? Mas tem a fase, né? Vai o leitinho, daqui a pouco pega começa a ter que aprender a pegar na colher. É ou não é? Daqui a pouco, senta aí, meu parceiro. 1 ano, 2 anos. Agora tu mesmo tem que dar não tem coordenação motora, mas ele tem que ir se desenvolvendo. Amém? E Deus quer que eu e você tenhamos essa estatura de desenvolvimento. Não, já estou em outro nível. E aí nós vamos ver aqui, diga: Deus, o objetivo do nosso Pai Celestial é nos amadurecer, desenvolvendo em cada um de nós o caráter de Cristo. Eu posso ter 300 anos de crente, mas se eu não tiver o caráter de Cristo, eu sou menino infantil. Se eu for carnal, se eu for daquele que só olha para o seu umbigo, que eu só penso em mim, diga: infantil. É alguém que só olha para o seu umbigo. Me dá, bota aqui na minha boquinha, chora e reclama. Amém? Adulto, maduro, é aquele que já vai alimentar, que vai cuidar. A Esther vai fazer 18 anos. O Davi tem 12. Aí eu no carro: e aí, Davi, quando tu fizer 18 anos, tu vai sair fora? Aí ele: eu não. 12 anos, né? E o que tu acha, Esther? Vai sair fora e pegar o beco? Não. Aí eu: e aí, tá? Quando tu fizer 18 anos, tu vai fazer 18 anos, minha filha. Tá ficando velhinha, hein? O que vai acontecer? Ela: nada. Mas quantos tiveram assim 18 anos? Cara, começa a ver uma demanda interior, pessoal, de responsabilidade. Começa a vir, né? Uma nova dimensão. E aí, quando a gente olha para a palavra, o que diferencia uma criança de um adulto é que o adulto tem que cuidar e a criança tem que ser cuidada. Quantos estão comigo? Quando eu virei pai, meu colega lá de trabalho vai ser pai, 24 anos. Tu tem quantos anos? 24. Eu disse: rapaz, eu fui pai com 24 anos. Aí ele: só tem quantos anos? Eu digo: aí a menina: tu não tem cara de ter filho tão grande assim não. Eu disse: graças a Deus, irmã, que eu não quero ser velho eu... Mas eu disse: foi com 24 anos, mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Eu virei um outro Agno. Acabou aquele negócio de eu não. Agora é só o pai e a mãe só quer saber de alimentar, cuidar, prover. É ou não é? Como que eu sei que eu sou um cristão maduro? Quando tu está preocupado em alimentar as pessoas. Amém? Você está pensando em como que eu posso ajudar alguém. Você não está mais preocupado o que eu vou receber, não. Você já está preocupado em prover, cuidar. Amém? E aí, lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinho de crochê. O motivo é que nunca pretendem crescer. Diga: crescimento é intencional.
Eu preciso me autodesafiar. Eu preciso ter. Crescimento espiritual não é automático. A gente falou na ministração passada, você que está no YouTube aí, você que vai sair daqui, se você não pegou a ministração, vai lá e assiste lá, que a gente fundamentou, leu a Bíblia, e vamos ler hoje de novo. Mas crescimento espiritual não é automático, salvação é automática, amém? Mas desenvolver a salvação é outra parada. Não é comprar a salvação, amém? Mas desenvolver a salvação, a gente vai já ver isso. É necessário que haja um compromisso pessoal, voluntário. Eu quero crescer. Eu vou me desenvolver. Você deve querer crescer, decidir crescer. Fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. Não é automático. Tem que ter uma intenção. Eu vou crescer, eu vou me desenvolver. Amém? Quando você nasceu, você não fez nada. Pá, nasceu. Mas para você se desenvolver, da agora a Fabrícia estava lá e um machucadinho aqui no Lucas, né? Caiu, está na fase de aprender a andar, é uma fase complicada para os pais, né? Mas aquela queda é para ele desenvolver o corpo dele, que não tem firmeza, que não tem coordenação motora, que ele vai tacando e já vai... Não, espera aí, a lei da física caiu, né? E aí vai se desenvolvendo. Não é que você está fazendo algo para ganhar um corpo. Não, o corpo veio de graça. Mas você desenvolver ele, você precisa fazer o quê? Exercício. Andar, amém? Cair, levantar. Maturidade espiritual é da mesma forma. Andar, cair, eu vou tentar assumir compromisso. Eu só vivo no colo da minha mãe e do meu pai. Agora eu vou tentar andar. Intencionalmente ele começa a ficar em pé, né? Começa a engatear, aí depois levanta. Intencionalmente começa a se desenvolver. Diga, crescimento espiritual requer de mim um compromisso pessoal de decidir crescer, se esforçar e persistir em crescer. Discipulado, o processo de se tornar semelhante a Jesus, queridos, sempre vai começar com uma decisão. Tem aí um determinismo, que eu vi uma fala de um pastor bem interessante. Aquele determinismo, a soberania de Deus. Salvo, vai ser salvo, não importa, que Deus já sabe quem vai, aquele determinismo. Aí o pastor olhou para esse cara que era daquele determinismo lá. Não quero nem entrar em questões teóricas, mas meu irmão, tu está tirando a parte do homem ali, a responsabilidade, o livre-arbítrio. Possa ser que muitas pessoas, eu posso estar equivocado, dizendo que a salvação é de graça, mas ela é desenvolvida pela santificação, amém? E aí possa ser que, vamos analisar, o cara chegou na eternidade, você pode estar enviando muita gente para o inferno, porque você está tirando a parte dele ali, não que para a salvação, mas para ele desenvolver. E eu posso estar dizendo, meu irmão, tu tem que decidir. A soberania de Deus é inquestionável, Ele sabe de tudo, quem vai decidir por Ele? Mas a responsabilidade humana, se eu chegar e disser, tu vai para o céu, é a soberania de Deus. Aí o cara, eu vou para o céu, vou. Está arriscado o cara chegar lá no inferno. Diga, sempre a vida do discipulado de seguir a Jesus requer uma decisão. Lucas 5:27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado aonde? Na coleteria. E disse-lhe, segue-me. E aí? Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Uma decisão. Diga, discipulado vai demandar uma decisão. Quando os primeiros discípulos escolheram caminhar com Jesus, eles não compreendiam. Aquela decisão, ela vai implicar em abandonar tudo. Amém? A gente hoje vive um evangelho assim, mano, vai ser tudo bacana para ti, vem para Jesus que... Mas a gente, eu acho que o seu Jonatas aqui, outros que são do evangelho, mas tem uma caminhada. Mas antes, o pastor, para ele ser pastor, ele tinha que abandonar tudo. Não era um requisito, não podia conciliar.
Hoje a gente vive uma nova realidade na igreja. E tinha o seu lado positivo e o lado negativo. Mas hoje, se a gente pregar isso, não, o cara vai, deixa tudo lá e vai seguir Jesus, vai para o ministério, né? Ninguém vê mais essa mensagem, né? Larga tudo, larga a tua. Aí ele era um publicano, ele era um auditor fiscal, ganhava bem, deixa tudo e vai. A história do pastor Xavier, né? Deixou tudo lá, uma história inspiradora. Então, o evangelho continua o evangelho de a gente decidir, de a gente tomar decisão. Não tem como crescer, irmãos, e não decidir. Eu vou me comprometer contigo, Jesus. E eu não estou falando aqui no sentido de agora todo mundo vai sair do seu emprego, parar de estudar, parar de empreender. Não estou falando nesse sentido, amém? Mas quando você, e eu não estou falando aqui para uma igreja infantil, eu estou falando aqui para uma igreja madura, amém? E quando você está lá, mesmo com as suas atribuições profissionais, familiares e comprometido com o reino de Deus, isso denota que você é um cristão maduro, amém? Isso é uma comprovação. Pastor, o senhor não sabe. Todos nós aqui, eu vejo isso. Tem várias tarefas, né? Mas tem o compromisso com o reino de Deus. Isso é sinal de maturidade. Pastor, e eu estou me esquivando, eu não consigo me comprometer. Você quer se desenvolver, quer crescer espiritualmente, vai demandar uma decisão. Deus quer que você cresça, mas você precisa querer, você precisa. O começo do crescimento espiritual é quando você diz: eu preciso crescer, eu decido me tornar um discípulo de Jesus, amém? Eu não quero ser só um frequentador de igreja, eu não quero ser só um membro da igreja, eu quero ser um discípulo comprometido, servindo a Deus. Aí, pastor, como é que eu vou servir a Deus? Nada molda mais a nossa vida do que os compromissos que nós escolhemos fazer. Os compromissos que eu e você escolhemos fazer é que moldam a nossa vida. Se eu me comprometer com coisas erradas, a minha vida vai ser uma vida de dor e de sofrimento. Mas se eu fizer compromissos certos e sábios, eu vou moldar a minha vida em sucesso e vitória. Hoje a leitura bíblica é Salomão falando os provérbios de sabedoria. E aí ele começa a exaltar o pai dele, né? Meu pai Davi e tal, Salomão, filho de Davi, ele mesmo falando do pai dele. E aí aquele conselho dizendo: olha, ama a sabedoria, procura ela como riqueza escondida, porque se você rejeitar ela, se você decidir não ter compromisso com a sabedoria, um dia você vai clamar, vai procurar ela e você vai estar em maus caminhos, você vai estar sofrendo. Mas filho meu, ouve a sabedoria, atenta a ela, meu irmão. Então diga: compromissos moldam a minha vida. Seus compromissos vão desenvolver você, ou teus compromissos errados com pessoas erradas vão destruir você. Não existe uma vida, eu não tenho compromisso com nada. Às vezes você tem compromisso com coisa que está te destruindo, amém? Mas aí você vai dizer: eu vou fazer compromisso para construir a minha vida em um desenvolvimento saudável. Mais do que qualquer forma, serão os seus compromissos que vão determinar. Você me diz qual é o teu compromisso, e eu te digo qual é o teu futuro. Se vai ser um futuro de desenvolvimento, de crescimento, ou se vai ser um futuro de... Não existe, irmãos, uma vida sem compromissos, amém? Ou eu estou compromisso com nada e vou colher nada, ou eu tenho compromisso com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento. E eu falo aqui no plano espiritual, né? Mas os teus compromissos que você firmar, você e eu precisamos assumir compromissos. E isso é crescimento espiritual. Levi, é Levi? Vem, segue-me, assume compromisso comigo.
A Bíblia diz, ele se levantou, assumiu o compromisso com Jesus, deixou tudo e disse, eu vou contigo, Jesus. Amém? Teu compromisso vai determinar. E aí, segundo lugar, tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para as vidas delas. Você se torna aquilo que você se compromete. Muitos têm medo de se comprometer e ficam vagando pela vida. As pessoas têm medo de se comprometer. E eu digo aqui no âmbito espiritual, né? Se comprometer com a igreja. Hoje a gente precisa fazer um compromisso. Eu vou para o reencontro, é um compromisso. Amém? Não é um sentimento, né? Vai ser fácil ir para o reencontro. Não é fácil, amém? A gente vê lá o sítio, paga um sinal pela fé. Vamos investir nas nossas vidas, vamos fazer um compromisso. Aí você vai lá para a sua família, é um compromisso, irmão. Sua família. Manter meu casamento é um compromisso. Amém? Já falei aqui. Esse papo de paixão é miguelagem. Amor não é paixão, amor é decisão. Eu decido, a minha esposa é a Clícia, eu estou com ela e vou permanecer com ela. Não posso obrigar ela a ficar comigo, mas eu estou decidido, eu tenho compromisso com ela. E eu acredito que ela não vai abrir mão, né? Ela não vai perder essa bênção, né? Mas lá no seu trabalho é compromisso. Compromisso com aquele processo lá de que você é remunerado por aquilo. Vou fazer o meu melhor aqui. Pode muitas vezes você não estar sendo reconhecido, mas é o compromisso que você fez, amém? Vou fazer o meu melhor. Irmãos, olha aqui para mim. Compromisso independe de alguém reconhecer e te motivar. Se alguém te reconhecer e te motivar, é um bônus. Mas quando você tem um compromisso, já era. Você é macho, você é mulher, você é maduro. Menino que fica mudando, né? Que não tem. Tu não pode fechar nenhum negócio pro menino. Por quê? Porque ele não responde civilmente. Ele não tem capacidade jurídica para firmar nenhum contrato. Porque ele é um incapaz. Ele não tem como assumir responsabilidade. O homem, a mulher, tem capacidade de assumir compromisso, de vai cumprir. Amém? E eu quero te desafiar a ter um compromisso com você mesmo. Faça um compromisso com você mesmo. Meu irmão, lute pela melhoria da sua vida. Cuide da sua vida, amém? Cuide da sua vida. Estude, vá lá. Pastor, eu não gosto de estudar questão acadêmica. Eu não gosto de estudar para concurso. Mas estude o teu propósito. Tu trabalha com o quê, meu irmão? Então vire mestre naquilo que você executa, amém? Se desenvolva. Faça um compromisso. Eu vou me atualizar aqui no meu ramo de atividade. Eu não sei com que você trabalha, mas se comprometa com o teu ramo de atividade para ser comprometido em se desenvolver e ser o melhor. E você vai ser o cara que vai ter autoridade na tua área, amém? Você vai se desenvolver lá, quantos creem? E eu quero declarar que você tem compromisso com o crescimento, você é maduro, você é uma pessoa que se desenvolve e você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Será que tem alguém aqui que recebe essa palavra, que acredita nisso? Pastor, eu vou me desenvolver. Amém? E aí, não tenha medo de assumir compromisso. Todo dia você vai ter que ter compromisso com algo. No trabalho lá, né? Não é uma monotonia não, ali é aquela vida monótona, ali comum não. Assuma desafios diários. Coisas que você vai navegar em terras estranhas. Não tem essa, a gente vive, queridos, uma vida desafiadora de mudança. Hoje, a gente vive uma sociedade de constante mudança. Então não tenha medo de assumir compromisso. Assuma e vá. E também não dei conta, eu não consegui, mas eu vou atrás, eu tentei, eu vou. Me ajuda aí, que também líder que só dá o comando e não ajuda, não é líder, é tirano, amém? E o cara sabe que tu fez o teu máximo, meu irmão, então vamos ter que fortalecer, vamos estar atrás de um especialista que a gente não dá conta, amém? E aí, outros assumem compromissos superficiais.
Ou compromisso com coisas que não têm valores. Compromisso com coisas que vão levar para a destruição. Compromisso com pecado, com droga, com coisas que a gente sabe que vai dar ruim. Amém? Tem ou não tem, irmãos? Pessoas, eu faço compromisso aqui, daqui a pouco já quebra. Compromisso superficial e compromisso com coisas que não têm valor. E outros que fazem esse compromisso superficial, que tem ali, uma hora eu vou, outra hora eu já não vou. Aí ele já passa uma sinalização de que é uma pessoa infantil. E aí ele perde a credibilidade, é ou não é? E outros que já são assim, não, ele faz compromisso com coisas erradas. Que o cara diz, cara, esse bicho... Esses dias um amigo meu disse, meu irmão, eu orei. E eu disse, me dá a fé do pastor Agno para me sair dessa situação. Eu fiquei até espantado assim, cara, sério? Pô, alguém acredita na minha fé, porque eu acredito. Aí eu fiquei, mano. Mas a pessoa que faz coisa errada, ela perde a credibilidade. E depois, quem faz compromisso superficial e compromisso com coisas erradas, depois ela vai ficar frustrada e vai ver uma vida medíocre. Achando que eu não consigo, frustrado, eu não consigo. E medíocre. Tentando aquele velho síndrome do Éden. A mulher que tu criou, a serpente, querendo se eximir da responsabilidade e dizer, a mulher. Aí a mulher vai, a serpente, e não resolve nada. Diga, a mudança acontece quando eu assumo a responsabilidade e eu tenho compromisso. Eu digo, eu vou mudar. Hoje eu sou superficial, eu fiz besteira, compromissos errados, mas agora eu vou ser uma pessoa que eu vou cumprir. Eu estou com vontade. Não, agora eu estou sem vontade. Não, meu irmão, vai sem vontade mesmo. Na vida, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem vontade. Vida de adulto é vida sem vontade. A vontade vem quando está executando. É ou não é? O cara vai estudar, ele vai sem vontade. Tu estuda 30 minutos. Pô, meu irmão, chega, tu fica todo, realizado. E tu estuda 30 e não, vou fechar aqui o ciclo de 40 minutos. Aí tu vê, tu estudou 1 hora. Não, 20 minutos. Isso é a minha vida. Dizer que eu tenho vontade de estudar, aí eu vou descansar 20 minutos. Descansei 5 minutos, 20 minutos. Agora mais 40 minutos. Estudei. Terminou aquilo, meu irmão, a tua vida parece que deu uma satisfação, uma sensação boa, libera os hormônios bacanas. Aí de manhã vou fazer o meu treino. Dá vontade? Não dá, irmão. Aí tu vai lá sem vontade, quando tu está lá, eu vou fazer só 10 minutos. Só caminhar aqui 10 minutos na esteira. Quando eu vejo, não vou fazer essa musculação aqui. Quando eu vi, passou 30 minutos. Não, vou fazer mais essa máquina aqui. Não, agora eu vou fazer. Quando eu vi, 40 minutos. 60 minutos, 1 hora. Beleza, bati minha meta, vou-me embora. Chega, você sai feliz. E aquilo vai virar o teu hábito. Amém? Faz aquilo sem vontade, não. Faz um compromisso. E vai. Outras pessoas fazem compromisso só com a vida material. Só vou ficar rico, vou ser famoso. E aí fica amargurado. E ele diz aqui, decepcionado com a vida. Porque o cara pode até ficar rico, irmão. Pode ficar rico. Se eu botar para cima e ficar rico, o cara fica rico. Aí não, ele vai só, você é famoso. O cara hoje, antigamente tinha que ir para a Globo. Hoje em dia tem várias formas de você ser famoso. E aí o cara fica famoso, cheio de youtuber famoso, cheio de cara milionário, mas frustrados. E porque é pecado ter desejo de se desenvolver materialmente, de ser uma pessoa relevante, de impactar positivamente a vida das pessoas. Não é pecado, irmãos. Mas o pecado é o esquecer do propósito de Deus, das coisas espirituais, das coisas que são tesouros e riquezas eternas, que são além
disso aqui. A gente vai já ver aqui. Pedro, 2 Pedro 3,11. Sabe por quê? Porque toda escolha tem consequências eternas. Logo é melhor que você escolha sabiamente. 2 Pedro 3,11, olha aí. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Em outra versão diz que esse mundo vai ser derretido em fogo. Tudo isso aqui vai derreter, irmãos. Vai ser destruído com fogo. Tudo isso aqui vai passar. Passará o céu e a terra. O céu eu não sei nem como que é, mas a terra, a Bíblia diz que está entesourada para o fogo. Amém? E aí ele diz, olha, viva de maneira sábia, com procedimento santo, de piedade. E aí, eu chego na nossa parte de conclusão. Tem a parte de Deus e tem a sua parte no crescimento da maturidade, amém? Tornar-se semelhante a Cristo é resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo de seu Espírito para ajudar a consumar essa escolha certa. Espírito Santo. No padrão secular, maturidade, uma vida adulta, é você ter uma vida independente. É você ter independência geográfica. Você escolhe onde você vai morar, o adulto, amém? Independência emocional, você toma as suas próprias decisões, amém? Independência financeira, você se banca. Isso aí é o conceito, vamos dizer assim, de uma vida adulta lá, de independência. Já na maturidade espiritual, ninguém é independente. A gente é dependente do Espírito de Deus para consumar as decisões, amém? A gente vai dizer, Deus, me ajuda a ter o caráter do teu filho, a ser a imagem de Jesus, ser santo no meu procedimento, me ajuda, Senhor. E aí você faz um compromisso de se comportar e de desenvolver. Aí, para a gente ir para a conclusão, uma vez que você tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisa se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar a sua forma de pensar, arrependimento, mudando, né? Esteja certo de que o Espírito Santo vai te ajudar nessas mudanças, amém? Não é força de vontade, é a força do Espírito Santo dentro do teu Espírito Santo, o Espírito Santo dentro do teu espírito, te dando força espiritual para viver no padrão do reino de Deus, amém? De amor, de fé. Filipenses 2, 12 a 16, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí ele diz, desenvolvei o quê? A vossa salvação. Com o quê? Com temor e tremor. Essa é a parte do homem. Eu fui salvo de graça, mas para me desenvolver a minha salvação é ação. Em outra versão, acho que é NVI, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Essa é a parte humana, amém? Do compromisso, da responsabilidade, da decisão de eu andar desenvolvendo a minha salvação, de eu desenvolver ela. Com o quê? Com temor e tremor. Versículo 13, a parte de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, existe duas faces aí nessa moeda. A minha face é a ação de eu desenvolver minha salvação e colocar em prática no temor e tremor os princípios do reino de Deus. Então, primeira parte, ação com temor e tremor, desenvolver a salvação. E Ele efetua em vocês, é o papel de Deus, amém? Aí, para mim, só finalizar. Esse versículo direciona: crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco
e não apenas em nós. É uma cooperação. Esse versículo está nos ensinando, direcionado quem? Aos crentes. Não é sobre como ser salvo, mas sobre como crescer. Não trata de trabalhar pela salvação, porque você não pode somar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o seu corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo, amém? O corpo a gente ganhou, a salvação. Mas para a gente desenvolver um corpo saudável, é uma ação. Não estou conseguindo um corpo novo, estou só desenvolvendo. A salvação já nos foi dada. Quando põe em ação a sua mente para desenvolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Os fazendeiros trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver o que já possui. A terra está lá, Deus já deu a terra. Mas ele fala o cristão como um agricultor, né? Como um atleta e como um soldado, que requer o quê? Disciplina, atividades de cooperação com o Espírito Santo. Então, Deus lhe deu uma nova vida, agora você é responsável por desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas com o seu crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendem as implicações eternas. E essa é a conclusão. Amém? Quantos entenderam? Quando eu levo a minha vida espiritual desleixada, de qualquer jeito, é porque eu ainda não entendi as minhas responsabilidades que implicam em consequências eternas. Amém? Mas quando eu tenho uma vida de responsabilidade, de compromisso com Deus, de dizer, Deus, eu quero crescer, é porque eu amadureci e eu tenho capacidade de andar na vontade de Deus e de desenvolver a minha vida, porque eu tenho consciência de que a minha vida é importante, que as minhas ações são importantes, que elas vão levar a minha vida para o céu, para as coisas do céu, para as coisas do inferno. E também minhas atitudes vão levar pessoas para o mal ou para o bem, que a gente é líder, amém? A gente é influenciador. Quantos foram edificados aqui, queridos? Diga para o seu irmão, você vai crescer. E esse processo de maturidade, ele é contínuo, amém? Ninguém chegou na estatura de varão perfeito, mas a gente está trabalhando para ser cada dia mais parecido com Jesus, amém? De cada dia mais o discipulado é eu me tornar como Jesus. Como? No comportamento da nova natureza, dos frutos do Espírito Santo, do padrão lá do Sermão do Monte, no padrão do amor ágape lá do que Paulo fala em várias cartas, né? Ele enfatiza o amor lá as características do ágape, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. E a gente vê aqui eles falando de amor no contexto, irmãos, eles eram oprimidos pela tirania romana, eles eram explorados pela religião judaica, eles eram humilhados. Era loucura a doutrina judaica, pela ciência grega, pela filosofia. Mas eles viviam uma vida de acordo com o padrão do reino de Deus, do amor, amém? Porque eles tinham compromissos, que eles morriam, irmãos. Eles diziam, é o meu compromisso com Jesus. Quantos foram crucificados, né? Foram cortados, decapitados? Quantos cristãos foram jogados lá no Coliseu, devorado pelos leões? Diga, maturidade é compromisso, é responsabilidade com o reino de Deus, com a obra de Deus. É compromisso com a tua família, amém? De cuidar bem da tua casa. Quando eu falo não é da estrutura não, é da tua família. Você tem compromisso lá com o seu trabalho. Você tem compromisso. Você que é profissional liberal, você que faz a sua própria agenda, você tem compromisso. Amanhã, tal hora, fazer sua agenda hoje à noite. Que o cara que é profissional liberal, ele mesmo controla a agenda dele, né? E às vezes, você que é chefe, né? Sou sério, sou comprometido. Eu estou aqui, Senhor. Vem, segue-me. Ele levantou e deixou tudo e seguiu.
Quantos querem fazer esse compromisso de se desenvolver com o Senhor, de ser maduros, de ser sérios, de ser aliançados com Jesus, amém? Aí isso vai redundar em um comprometimento aqui com os serviços da igreja, com os ministérios da igreja. Vai redundar em você servir lá na sua casa, compromisso de servir lá seus familiares, seu cônjuge, seus filhos. Compromisso lá de servir, de ser um ministro de Deus lá no seu trabalho, de fazer o seu melhor lá, amém? É isso, vamos adorar a Deus e vamos orar, que Deus nos dê essa consciência.